Deus colocou no meu coração uma palavra, o tema de hoje de manhã, foi muito bom o culto de hoje de manhã, o tema de hoje à noite, é recomeçar, começar, recomeçar. É um tema muito forte, é um tema muito bom, é um tema muito poderoso, é um tema que nos atinge em alguma área, em algum momento da nossa vida, de uma maneira muito contundente. É em cima desse tema que Deus colocou essa palavra no meu coração, uma palavra tão simples, mas uma palavra tão poderosa, uma vez que o Espírito Santo construa essa palavra dentro da sua vida. Aqui a gente lança a palavra de maneira genérica, mas eu creio que o Espírito Santo pega essa palavra de maneira genérica para a igreja, para as pessoas da internet, mas pega essa palavra, mas molda ela de acordo com a sua vida, de acordo com as suas dificuldades, os seus problemas. Ela encaixa pelo poder do Espírito Santo dentro da sua mente, dentro do seu coração, naquilo que você precisa. Ela pega essa mesma palavra, mas dá para cada um de maneira diferenciada, de maneira da necessidade, do problema, da vivência de cada um. Amém? Vocês entendem isso também? Amém. Espírito Santo, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. Espírito Santo, fala. Nós não viemos aqui atrás de ouvir homem, ouvir pessoas. Nós viemos aqui para sermos alimentados, dirigidos, transformados, mexidos, tocados por Ti, Espírito Santo. Ministra ao Teu povo essa manhã, essa noite, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O tema dessa noite, como eu te falei, é recomeçar. 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 Eu comecei a pensar em cima desse tema e comecei a olhar para a Bíblia. Comecei a pensar nas histórias da Bíblia, comecei a pensar nas palavras da Bíblia, comecei a pensar acerca dos versículos bíblicos e entendi que a Bíblia é um grande recomeçar. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos aqui um grande recomeçar. Um recomeçar todo o tempo, todo o tempo, tempo todo. Podíamos mudar o nome da Bíblia. Aqui está escrito a Bíblia, podemos estar aqui. Recomeçar. Recomeçando. A Bíblia começa com Gênesis, né, o começo. Mas logo nos primeiros capítulos nós temos Adão e Eva caindo e um recomeço. Recomeço, saindo do Éden, recomeçando uma nova história. Aí lá adiante nós temos Noé recomeçando uma nova história. E assim vai começando sucessivos e intermináveis recomeços. Abraão saindo lá de Ur da Caldeia para recomeçar a sua vida lá em Canaã. Nós vemos Jacó saindo da casa dos seus pais para recomeçar a sua vida lá com Labão, onde ele conheceria suas esposas. Recomeços, recomeços. Depois de Jacó, nós temos José recomeçando a sua vida lá no Egito como escravo e depois recomeçando a sua vida no Egito como governador. Nós temos Moisés recomeçando a sua vida depois de matar aquele egípcio num impulso de raiva, num impulso de força e violência, recomeçando a sua vida em 40 anos de deserto. Nós vemos o povo de Israel, depois do Egito, recomeçando a sua vida, uma nova história da sua vida em 40 anos de deserto. Depois vemos um novo recomeço, recomeçando a sua vida de novo, na luta e na conquista da terra prometida. Depois vemos de novo um outro momento, onde o povo de Israel vai recomeçar a sua vida como escravos em Babilônia. E depois vemos recomeçando a sua vida de novo, agora na reconstrução de Jerusalém. Recomeços, 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 recomeços o tempo todo, intermináveis recomeços. Os apóstolos recomeçando a sua vida, cada um daqueles homens abraçando o mais fantástico e fascinante projeto de vida que é seguir a Jesus, servir a Jesus. Paulo
Paulo abandonando uma vida de assassino de cristãos para recomeçar a sua vida agora como um dos maiores apóstolos da história do cristianismo. Recomeços, o tempo todo, novos recomeços. Novos recomeços. Esses recomeços nos dá a oportunidade de uma nova história. Recomeçar traz em si mesmo um certo desconforto, porque é o reconstruir, é o novo. Mas, ao mesmo tempo, traz uma carga muito grande de nova esperança, uma nova história, uma nova chance, uma nova oportunidade, um novo destino. Vem com a palavra recomeço. Deus, nesses intermináveis recomeços, Ele sela para mim e para você hoje que Ele é o Deus de recomeço. Ele é um Deus de grandes recomeços. Lá tem uma história em que Deus leva Jeremias para ele, vá para a casa do olheiro, Jeremias. Ele leva Jeremias para a casa do olheiro e dá aquela grande lição para Jeremias, para mim e para você hoje. Quando Jeremias vê e Deus fala com ele através daquela situação, através daquela figura, em que o olheiro mete a mão por dentro, fazendo o vaso, né? Mete a mão por dentro e uma outra mão por fora e vai reconstruindo e vai construindo aquele vaso, vai construindo. Lá para as tantas, aquele vaso não aguenta tanta pressão, aquele vaso não descuida, a carne é fraca, aquele vaso quebra. E o que faz aquele olheiro? Diz a palavra do Senhor, joga fora o barro. Não, ele recomeça de novo. A palavra recomeçar na Bíblia não é tão usada. Você encontra ela através da palavra renovo, ou através do verbo renovar, quer dizer o quê? Começar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É o selo do Senhor com não tenha medo de novos começos, de novos desafios. Porque esse recomeço, algumas vezes, pode ser traumático. Recomeçar a vida depois de uma separação, recomeçar a vida depois do fim de um relacionamento, recomeçar a vida depois de tantos anos trabalhando numa empresa, e a empresa quebra, a empresa te manda embora. Recomeçar a vida. Recomeçar a vida depois de uma doença. Recomeçar a vida depois de um trauma, recomeçar a vida depois de uma perda de um ente querido, recomeçar a vida, recomeçar. Deus sela que Ele é o Deus de recomeços. Também pode ser um recomeçar amigável, também pode ser um recomeçar novo para você, onde você decide largar aquela vida, largar aqueles hábitos, coisa nova, coisas grandes você quer para a sua vida. Você não quer mais viver daquela maneira, você não quer mais viver com tanta pequenez, você quer algo grande, você quer algo maior, você quer crescer, você quer romper. Você decide então recomeçar a sua vida em novas bases. Deus também é o Deus desses recomeços. Deus é o Deus de recomeços. Lamentações 3 diz exatamente isso. As misericórdias do Senhor é a razão de não sermos consumidos, mas ela se renova a cada recomeço de dia. Olha que nível que Deus tem com a aliança sobre recomeços. A cada dia, vem a nível de dia, de 24 horas. Deus é o Deus de recomeço. Deus é o Deus de recomeços. Não tenha medo de recomeços. Não tenha medo de recomeços. Agora, tem uma coisa que precisa saber nesse princípios de recomeços: traumáticos ou amigáveis, ou novas histórias. Quando a gente pega princípios da Bíblia, através da história de, por exemplo, da filha de Jairo, vocês conhecem a história em que ele vai procurar Jesus, e Jesus demora, e Jesus vem, e Jesus vai curando aquela multidão, e chega aquelas pessoas: não incomode mais o mestre, não invista mais seu tempo, sua esperança, sua expectativa, suas emoções em Jesus, não faça mais isso,
Não há mais razão para você querer semear esse tipo de coisa. Ou então, quando aquela cena é muito forte, quando a viúva, saindo de uma cidade chamada Naim, está indo um cortejo fúnebre, carregando lá uma viúva, levando para o cemitério o seu único filho. Aquele cortejo fúnebre saindo daquela cidade de Naim, encontra aquele cortejo da vida chegando na cidade de Naim. Era Jesus e os seus discípulos, aquela multidão que ia com ele. Eles encontram aquilo que já estava como sentenciado como morte total. Lázaro, defunto de 4 dias. Quando a gente pega essas histórias, a gente entende que Deus proíbe. Deus não aconselha, Deus proíbe a todos nós que o seguem, são seus filhos, estão aliançados, homens e mulheres de Deus. Deus proíbe dizer, não tem mais jeito, não dá, não consigo, não pode, não dá. Se você diz isso, se você em algum momento se pega surpreso falando isso, deixa eu te dizer, isso não é voz de Deus. Isso pode ser uma conclusão da sua própria carne, da sua própria desvaneio interior. Isso pode ser a voz do mundo, ou isso pode ser a voz do diabo, do reino das trevas, querendo te impregnar que não há mais perspectiva sobre a sua vida. Outra expressão, tarde demais. Dou-lhe uma gargalhada, tarde demais. E o que dizer daquele paralítico há 38 anos, lá paralítico, lá no tanque de Betesda, quando Jesus chega e pergunta para ele, queres ser curado? E o que dizer daquele homem já cego de nascença, que Jesus chega para ele e pergunta, o que queres que eu te faça? Não há tardes demais. Há o Kairós, o tempo de Deus sobre a sua vida. Você não está autorizado a falar, não dá, não tem jeito, não tem como, não dá mais, tarde demais sobre a minha vida. Porque sobre você há o poder de Deus, a aliança de Deus, a promessa de Deus sobre a sua vida. Mas são recomeços, novas chances. Mas isso se dá firmado em Cristo. Esses grandes recomeços na sua vida, isso eu falo não só para aqueles que estão recomeçando a sua vida quando abraçam a Cristo. Não, isso eu estou falando para você, para aqueles mesmo que já têm uma longa caminhada com Cristo. Os novos recomeços da vida, os novos desafios que você abraça na vida, os novos empreendimentos que você se lança na vida, novos recomeços sobre todos os aspectos. Esses recomeços precisam e dão certos, trazem sucesso, se tão somente estiverem firmados em Cristo, forem com Cristo, por causa de Cristo na sua vida, por causa da aliança de Cristo em você. Quando você está caminhando nesses começos com Deus, em Deus, através de Deus, por causa de Deus, das suas promessas, esses começos deslancham. Jesus é um Jesus que apregoa novos começos, grandes começos. Está lá no Velho Testamento, a segunda casa será maior do que a primeira. Está no Novo Testamento, o segundo vinho é melhor do que o último vinho é melhor do que o primeiro vinho. Em Jesus está declarado que você vai ter sobre a sua vida, nessa área da sua vida que você está se empreendendo agora, novos, grandes recomeços. Jesus se declara o Senhor dos recomeços. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a estrela do novo amanhã. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Isso tudo fala de recomeços, grandes recomeços, novas histórias, nova chance, nova oportunidade. Homem de Deus e povo de Deus nunca fica acuado, refém, prisioneiro das circunstâncias da vida. Nunca fica sem perspectiva. Há sempre
o novo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Sempre haverá o novo, sempre haverá o novo, sempre haverá o novo, sempre haverá o novo, sempre haverá o novo. Grava isso hoje eu creio que o Espírito Santo está botando uma poderosa semente no seu coração. Sempre haverá um novo, sempre haverá uma outra oportunidade, uma nova oportunidade que vai se abrir sobre a sua vida. Você nunca vai ficar sem saída, acuado, perdido, sem uma nova chance. Sem uma chance nova. Agora, nesse novo caminho que começa na sua vida, algo precisa acontecer. Esse novo caminho só pode ser trilhado pela fé. Pela fé, não por circunstâncias, pela fé. É como que tivesse uma ponte, esse caminho fosse passar por uma ponte, e esse caminho fosse trilhado na fé. E essa ponte, ela tivesse dois componentes apenas, a construção, a constituição dessa ponte. O primeiro componente é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, a cruz de Cristo. Nele levou toda objeção que possa haver para não haver uma segunda chance na sua vida. Jesus levou todos os seus erros, todas as suas maldições, levou todos os seus pensamentos, todas as suas coisas erradas que você fez, faz e fará. Jesus levou, Jesus quebrou, anulou toda objeção para essa nova chance não visitar a sua vida. Na cruz ele quebrou. Na cruz ele levou todas as trevas, toda a falta de perspectiva, todo ponto final da sua vida. Ele transformou em um novo parágrafo. Jesus levou naquela cruz, puxou para si todas essas trevas e colocou em si o poder da ressurreição. A ressurreição, estava morto, mas ressurgiu. Onde está, ó morte, o teu poder? Onde está, ó morte, o poder de destruição? Inclusive dos seus projetos, dos seus sonhos sobre a sua vida. Esse caminho só pode ser traçado, só pode ser seguido se for debaixo da fé. É aqueles leprosos que chegam para Jesus. Jesus! Eles não pedem para ser curados, eles pedem apenas: tem misericórdia de nós, dizem os 10 leprosos. E Jesus falou: vão, se apresentem para o sacerdote para ele testificar que vocês estão curados. Naquele momento, naquele segundo, eles não estavam curados, mas eles foram a caminhada da fé. Vamos que no caminho o poder de Deus vai ser manifesto. Assim foi com aquele outro cego. Já contei aqui algumas vezes. Aquele cego que Jesus cospe no chão, bota a lama nos olhos dele e diz: vai se lavar no tanque de Siloé que você está curado. Enquanto ele vai andando pela fé, a manifestação do poder de Deus acontece. Você pode não sentir nada hoje, você pode não sentir nada amanhã, não ver nada, enxergar nas mesmas bases. Os problemas que estavam ontem, as circunstâncias que estavam ontem, anteontem, mês passado, ainda estão hoje, ainda estão semana que vem. Você não precisa ver para Deus agir. Deus age sem você ver, ou entender, ou compreender, ou perceber. Isso é o caminhar de Deus. Deus está mudando a minha vida. Hoje não aconteceu nada, a crise continua, o problema continua, mas a transformação já está acontecendo em algum lugar. Eu não preciso ver para crer. O poder de Deus já está se manifesto. Aquela cena, imagina a cena. Jesus está lá. De repente, aquele alvoroço, aquela multidão, eu imagino que ele deve ser aqueles gritos, aquela tensão chegando. Daqui a pouco, uma mulher envolta num lençol, envolta numa roupa, é lançada sobre o chão. Puf! E aquela multidão cerca ele, aquela multidão tensa, aquela multidão gritando, aquela multidão falando bravo, com ódio, espumando sangue.
cercam ele. Baforida, angustiada, aflita, em alta rotação, perguntam para ele. Ela foi pega em adultério. A lei de Moisés diz, 2 pontos, ela deve ser apedrejada. Que cena! Jesus ouve isso, aquela multidão em alto nível de ansiedade, de pressa e rapidez. Ele simplesmente se abaixa e diz a palavra que ele desenha, ou melhor, ele escreve na areia do chão. Ele não responde na mesma velocidade. Imagina o que ele devia ter escrito. Eu imagino cá comigo. Graça, vocês não conhecem ainda a palavra graça. Ele se levanta, vocês sabem da história. Quem não tem primeiro pecado, quem não tem pecado algum, que arremete a sua pedra, todos vão embora. Ele fala para aquela mulher: mulher, onde estão aqueles que te condenam? Foram embora. Então eu não te condeno mais. Parênteses, eu imagino que quando Jesus falou a ela, onde estão aqueles que condenam, eu entendo que Jesus está incluindo ela nessa história também. Mas ele fala para ela, não peques mais. No seu projeto de recomeço, tem o poder de Deus agindo, tem muito sobrenatural de Deus, tem novos caminhos onde antes você não pensava, tem novas perspectivas, novos entendimentos, novos valores, tem muitas circunstâncias agindo, a mão de Deus agindo de uma maneira incrível, sobrenatural sobre a sua ação, sobre a sua vida. Tem sim, tem muito disso. Mas também tem a parte do homem. Romanos 12, como ele diz, por exemplo, muda a sua mente. Você quer ter uma nova história, um novo recomeço? Você quer que o propósito de Deus se cumpra plenamente na sua vida? Uma grande história que diz a palavra do Senhor. Você hoje, aqui, agora, não tem como imaginar como Deus vai te levar longe, como Deus vai te usar, como Deus vai se mover sobre a sua vida, através da sua vida. Mas para isso você precisa mudar a sua mente. Para isso você precisa caminhar com força, com fé. Ser forte e corajoso. Diz lá o livro de Josué 1. Interessante. Atenção, sobre esse versículo, rapidamente. Ele tem que ser lido de trás para frente, não de frente para trás. Ser forte e corajoso é a conclusão. Porque a raiz de tudo está lá no início, lá no final desse versículo. Quando ele diz... eu estarei, diz o Senhor, eu estarei contigo por onde quer que você ande. Em todo lugar eu estarei contigo, vírgula. Por isso eu te ordeno, vírgula, ser forte e corajoso. Você que está recomeçando, ser forte e corajoso. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Deus vai fazer grandes coisas na vida daqueles que estão recomeçando. Nós não somos um povo que não tem medo de recomeços, porque sabemos que a mão de Deus está conosco. Não tenho como não terminar essa palavra com uma daquelas passagens que eu acho uma das mais fantásticas da vida, da palavra de Deus, sobre recomeços, sobre situações complicadas, situações difíceis. Está lá em Jeremias 32. Nesse momento a palavra não tem muito o que falar. Os textos já falam por si só. A palavra já prega por si só. É um pouco longo, até que eu tentei cortar um pouco de versículos. Eu falo um pouquinho para não perder tanto tempo em versículos, mas os versículos, tem uns que você tem que ler para você entender, para você ver a pujança da promessa de Deus sobre a sua vida. Deus, essa noite, está falando com você, está colocando na sua mão um novo entendimento, uma nova perspectiva do que é o recomeçar de Deus sobre a sua vida. Nada melhor do que Jeremias 32. Essa história se passa em 550 anos antes de Cristo. Para você que talvez não entenda, ainda não conhece ainda muita história de Israel, Israel era um só, depois houve uma divisão, a parte do norte, cuja capital ficou Samaria, e a parte do sul, cuja capital ficou Jerusalém.
as 10 tribos, que eram 12, né? As 10 tribos ficou no norte e 2 tribos ficou no sul, Judá e Benjamim, capital Jerusalém. As 10 tribos, os assírios já tinham levado embora, prisioneiro. Agora só ficou Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém. Agora, nessa época, era o rei Zedequias que estava diante do povo de Deus, do povo, era da cidade, do governo de Judá. Não é anos, há décadas, Deus vem levantando profetas, homens de Deus, para falar para aquele povo, para os reis: larguem isso, que isso vocês estão fazendo? Aquele povo, o povo de Israel, o povo de Judá, apesar de entender, conhecer que havia um Deus poderoso sobre a vida dele, um Deus que tinha dado aquela terra para ele, um Deus que amava, que protegia, que alimentava aquele povo, apesar desse entendimento, aquele povo insistia em seguir após outros deuses, em oferecer incenso, oferecer holocausto a outros deuses. E quanto mais Deus levantava os homens para falar para aquele povo: volta para Deus, mais aquele povo se distanciava de Deus, batia nos homens de Deus, exilava os homens de Deus, ia num crescente contra Deus, até que enfim o rei Zedequias, no máximo, ele junta lá num templo que ele tinha construído para o deus Maloque. Ele tinha acabado de ter um filho de 6 meses, 1 ano. Ele manda o povo todo se reunir naquele templo, pega aquela criança de 6 meses, bota no altar, pega uma faca e diante de todo o povo sacrifica aquela criança no altar, em homenagem a Deus Maloque, e fala que todo o povo deve seguir o seu exemplo. Isso foi demais, diz a palavra do Senhor. Isso é demais. Interessante, em seguida a esses momentos, a maior nação daquela época, Babilônia, na sua campanha de conquista mundial, cerca Jerusalém. Só que nessa hora, quem estava lá em Jerusalém? Um grande homem de Deus, um dos maiores profetas, chamado Jeremias. Jeremias fala para todo o povo: não adianta resistir, não lutem, vocês vão se machucar, vocês vão morrer à toa, porque é palavra do Senhor. Os exércitos de Babilônia vão invadir Jerusalém, sim, vão tomar essa cidade e vão levar esse povo cativo para a Babilônia, sim. Zedequias, quando ouve isso: que é isso? O homem de Deus está falando uma coisa dessa? Não matou o profeta porque sabia que aquele era o homem de Deus, mas o aprisionou no pátio da guarda, lá na guarda do palácio. Deus fala com esse profeta na guarda do palácio. Olha o que ele fala, olha agora, estou só explicando rápido. Era melhor até ter lido, né? Demorei tanto. Fala para ele, Amanel, troca, a liga deu nó. Ananael, vamos ficar com Ananael, vocês entendem? Ananael, seu primo, vai vir amanhã para falar com você, para você comprar as terras dele. Parênteses, a terra em Israel não era sua, era uma concessão de Deus para sua família, para sua tribo. E Jeremias era da tribo de Benjamim. Então, o seu primo benjamita vai vir para você amanhã, pedindo para que você compre a sua terra, as terras dele, porque você é aquele que tem direito de comprar. E de manhã cedo, o que acontece? Vamos lá, agora sim, chegamos lá. Vamos lá, o versículo 2, só para vocês terem entendimento. Versículo 2. Naquela época, só contextualizando aqui, Jeremias 32, 2. Naquela época, o exército do rei de Babilônia sitiava Jerusalém. E o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Então, e ele teve esse sonho, ele teve essa visão que o primo dele viria e pediria para ele comprar as terras. Atenção, Jerusalém era mais ou menos como fosse Belo Horizonte para o Brasil. Não ficava na fronteira, mas também não ficava no interior. Mas os exércitos babilônios já estavam lá, eles acamparam, cercaram Jerusalém a coisa de 200 metros, 500 metros mais ou menos. Ou seja, todo o território já estava totalmente tomado pelos exércitos de Babilônia. Então,
Ele fala para ele, de manhã o seu primo vai vir aqui pedir para você comprar as terras dele. E olha só, não, podemos pular agora para o versículo 9. Vamos ler do 9 até o 13. Vamos ler do 9 até o 13, dá tempo. Assim, comprei do meu primo Anameel a propriedade que ele possuía em Anatote, era o campo de Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Uma fortuna para aquela época. Assinei e selei a escritura e pesei a prata na balança diante de testemunhas por mim chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada. Vocês estão lendo? Dá para vocês lerem? E entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceia, na presença do meu primo Anameel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam no pátio da guarda. 13. Agora está melhor. Agora vocês estão lendo, né? Na presença deles dei as seguintes instruções a Baruque. 14. Pegadinha com o pastor. Assim diz o Senhor das Escrituras, o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Tome esses documentos, olha atenção. Tome esses documentos, tanto a cópia selada como a não selada, da escritura da compra e coloque-os num jarro de barro, para que se conserve por muitos anos. Aí então, eu vou ler o que faz. Depois você lê o 32, é brilhante, lindo. Jeremias pergunta para Deus: Senhor, o Senhor me ordenou que eu comprasse umas terras, o campo de Anatote, que hoje já está sob o domínio do exército de Babilônia, que eu investisse dos meus recursos, que eu investisse do fruto do meu trabalho na compra de uma terra que não vale mais nada, não há mais perspectiva de retorno. E Deus responde a Jeremias. Vamos lá, versículo 14 e 15. Versículo 14 e 15. Isso tudo é para levar vocês à conclusão, para vocês entenderem a conclusão. Está lá escrito, não? Está aqui escrito. Assim. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinha tornarão a ser comprado nesta terra. O 14 você não... Bom, Deus está dizendo aqui, nessa leitura que você vai ler depois em casa, o seguinte: Deus questiona, Senhor, é uma causa perdida. Deus responde para Jeremias, afirmando que em Deus não há causas perdidas. Deus não é Deus de causas perdidas. Deus não é Deus de causas perdidas. Mostra aí o versículo 43, 44. 43, 44. De novo serão compradas propriedades nesta terra, da qual vocês dizem, o povo diz, o mundo diz, seus vizinhos dizem, seus conhecidos, seus familiares dizem, todos dizem. É uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônicos. 44.
é que essa versão aqui está meia... preferi outra versão que fala o seguinte. Ele fala no final, mas eu vou ler aqui no início. Os outros falam é terra arrasada. Aqui fala, assim diz o Senhor. Você acabou de ler o que os outros falam. Agora você vai falar, você vai ver o que Deus diz. Propriedades serão compradas por prata, e escrituras serão assinadas, seladas diante de testemunha no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes, Cefalá e de Neguebe, porque eu, o Senhor, eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Deus está afirmando que não existe causa perdida. Não existe em Deus causas perdidas. Versículo 27. Olha por que não existe causa perdida. Olha por que não existe. Olha lá o que Deus fala. Eu sou. Deus está falando com você agora sobre a sua vida, sobre a sua situação, sobre os seus projetos, sobre as suas dificuldades, sobre os seus temores. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. E Ele pergunta para você hoje: há alguma coisa difícil demais para mim? Eu fiz tudo isso para chegar agora no versículo 30, no capítulo 33, versículos 6, 7, 8 e 9. Versículos 6, 7, 8 e 9. Este versículo, preste atenção. Abre a sua mão. O Senhor entrega esses versículos na sua mão agora. Isso é a palavra de Deus que o Senhor hoje coloca na tua mão. Você vai ler agora a palavra de Deus sobre a sua vida. Você vai ler agora o que Deus vai fazer na sua vida. Quem é o seu Deus? Esse versículo, Jeremias 33, 6, 7, 8 e 9, lá na minha versão, onde tem a palavra Jerusalém, onde tem a palavra de Judá e Israel, você vai ler o seu nome. Esses versículos estão falando acerca de você, da sua vida, dos seus problemas, das suas dificuldades. Falando de você. Jeremias 33, versículos 6, 7, 8 e 9. Todavia, eu trarei restauração e cura para você. Curarei você e lhe darei muita prosperidade e segurança. Muita. Mudarei a sorte de... Fala o seu nome. E o reconstruirei como antigamente. Eu o purificarei de todo o pecado que você cometeu contra mim. E perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então, fala o seu nome. Você será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória. Você será, olha o que está falando. Você será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra, que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por você. Eles temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhe concedo. O caos se instaurou, mas isso tudo foi feito diante de uma situação de pré-invasão dos exércitos da Babilônia. E realmente eles invadiram o exército, o povo de Israel, levaram cativo para a Babilônia. E diz a história que nunca em toda a história de Israel houve tamanho avivamento sobre o seu povo como aconteceu naqueles 70 anos de cativeiro em Babilônia. Nunca Deus se manifestou naqueles corações de maneira tão grande, tão poderosa, como se manifestou naqueles 70 anos de cativeiro de Babilônia.
As sinagogas que hoje nós conhecemos, né, os templos, surgiram a partir da sede de Deus que o povo de Israel tinha naqueles 70 anos de cativeiro de Babilônia. O povo nunca conheceu a Bíblia como conheceu naquela época dos 70 anos de cativeiro em Babilônia. Aqui, Deus deixou claro para Jeremias, falando: Jeremias, essa conquista não é para punição, é para correção, é para tirar os deuses estranhos e colocar o melhor de Deus para a sua vida. Olha agora o que Deus faz para fechar, para concluir. O último versículo, que eu achei um negócio fantástico de Deus. Glória a Deus por isso. Olha só, ele 70 anos antes, ele declara para Jeremias: Jeremias, quando passar tudo isso, Jeremias, que vocês estão tão angustiados, tão aflitos, tão temerosos, olha só o que haverá, Jeremias, vocês cantarão uma música, Jeremias. E Deus dá inclusive a música que eles vão cantar daí a 70 anos, quando tudo isso passar, e eles conhecerem um grande Deus que se move sobre a vida dele, e eles conhecerão a fidelidade de Deus, a ação, a intervenção, a misericórdia de Deus, o novo de Deus sobre a sua vida. E eles cantarão, está lá no versículo 11, no finalzinho, e eles cantarão assim, 33, 11. Bota logo o 12, bota logo o 12. E eles cantarão assim, assim diz o Senhor. Não, Jeremias 33. Atenção, muita atenção. Prendam a respiração. Jeremias 33, 11. Jeremias 33, 11. Olha a música, Deus já deu a letra. As vozes de júbilo e de alegria, de noivo e de noiva, e as vozes daqueles que trazem ofertas e ação de graças para o templo do Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor dos exércitos. Olha só a letra, Senhor dizendo, 2 pontos. Olha a música, Deus deu aqui a letra das músicas, da música que eles vão cantar. Deem graças ao Senhor dos exércitos, pois Ele é bom, e o seu amor leal e dura para sempre. Esse é o hino que você vai cantar depois do recomeço, de um grande recomeço, e que você testemunhar a ação de Deus sobre a sua vida. Deus é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Amém e amém. Vamos ficar de pé. Senhor, meu Deus, há pessoas no nosso meio que estão em meio a novos recomeços. Há pessoas em nosso meio, Senhor, que estão passando, Senhor, o temor de novos começos. O mundo está tremendo sobre novos começos, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos que sobre nós hoje há o poder de Deus, a fidelidade de Deus. Nós tomamos da santa ceia do sangue de Jesus sobre nossa vida, Senhor. Nós somos teus, nós somos totalmente teus, em nome de Jesus. Vem sobre essa situação difícil, vem sobre esse cerco ao entendimento humano, vem com teu poder agora, em nome de Jesus. Como igreja agora, nós lançamos uma palavra: que haja um novo caminho, que haja um novo começo, um novo recomeço sobre essa vida, Senhor, sobre esse relacionamento, sobre a vida financeira, sobre a vida emocional, sobre a vida familiar. Nunca é tarde para um grande começo do Senhor. Em nome de Jesus, que você conheça, na autoridade do nome de Jesus, o poder da ressurreição de Deus sobre a vida, sobre a sua vida, sobre esse problema que você está passando, sobre esse deserto, sobre essa porta fechada, sobre esse aparente cerco, que você veja, e ao final, em nome de Jesus, você cantará. Deus é bom. Por isso dai graças ao Senhor, porque a sua fidelidade sobre a minha vida dura para sempre. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus.
Salmo 127. Quando o Senhor me restaurou, quando o Senhor completou o seu projeto de recomeço na minha vida, ficamos como quem sonha. Então, dizia entre os meus familiares, dizia entre os meus amigos, meus colegas de trabalho, o pessoal do condomínio, aqueles que me conhecem: puxa, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por mim no seu projeto de recomeço. Por isso eu digo e declaro, diz o Salmo 127, quem sai andando não pode parar, não pode recuar, mas quem sai andando pela fé, firmado que Deus sabe o que faz, Deus está com você, a aliança de Deus vale. Quem sai andando, mesmo que chorando, enquanto semeia os seus passos de fé, voltará com júbilo, voltará em vitória, voltará glorificando ao Senhor a sua fidelidade, diz o Salmo do Senhor sobre a sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que esses dias sejam dias de novos caminhos. Em nome de Jesus, nós dizemos agora para todo projeto fracassado, toda porta fechada, todo defunto, como Lázaro, morto de 4 dias, sem esperança, sobre toda a viúva de Naum, carregando o seu fracasso para um cemitério, nós dizemos: haja vida, haja o poder de Deus, que você, sua casa, sua família sejam visitados com o poder da ressurreição, 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 o sobrenatural de Deus. Vem com o teu fogo agora sobre o teu povo, vem com o teu fogo agora, quebra todo grilhão, toda mentalidade derrotista, toda mentalidade, voz do diabo que não tem mais jeito, que está perdido, cercado, tarde demais, não tem chance, está amarrado o pensamento diabólico. E eu declaro sobre a sua vida palavra de vida do Espírito Santo. Eis que tudo se faz novo, as coisas velhas passaram, diz o livro de 2 Coríntios. Eis que tudo se faz novo, você é uma nova criatura, com grandes chances de Jesus Cristo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Nós somos um povo que não tem medo de recomeços. Não temos medo de recomeços, porque entendemos que no final daremos glória à bondade do Senhor e à sua fidelidade sobre a minha vida. Diz o livro de 2 Coríntios: angustiados, atribulados, mas não angustiados, abatidos, mas nunca destruídos. O renovo do
manifestará em nossas vidas para grandes histórias. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre o seu povo que eles viverão grandes momentos de recomeço, Senhor. Novas portas, novos caminhos, novas oportunidades, novas conexões, Senhor. Ó Deus de recomeços, Deus de recomeços, Deus do impossível, se manifeste sobre a sua vida. Grandes recomeços, novas chances, novas oportunidades, uma nova história, um grande destino que vai honrar ao Senhor, que vai testificar, testemunhar da sua glória, do seu poder sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu selo essa palavra do dia de hoje sobre a sua vida, em nome de Jesus. E eu declaro que a bênção do Senhor, o amor de Deus Pai, a graça, favor não merecido da cruz, da obra de Jesus Cristo sobre a sua vida, e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. E porque você tem semeado na presença do Senhor, inclusive semeado com mais de 100 dias em oração na presença do Senhor, você vai ter uma colheita